Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia, tá? Eu sou a Prof. Kelly, para quem não me conhece, caso tenha algum aluno novo, né, nesse decorrer de tempo. E para quem me conhece, Prof. tá com saudades de vocês, tá? Muitas saudades mesmo. E espero que estejam todos bem em casa, né? Pessoal, a gente vai começar conteúdo novo, capítulo novo, se eu não me engano, capítulo 3, tá? Unidade 3. E a gente vai começar com esse assunto: povo, cultura e nação. É um assunto extremamente gostoso e interessante de se estudar, tá? Antes da gente entrar no assunto, que eu vou passar uns tópicos para vocês, eu quero explicar as atividades, tá? Primeiro, eu tô já passando na data de hoje um trabalho de valor 5. Enquanto essa situação dessa pandemia a gente não sabe até quando vai resolver isso, eu já estou passando um trabalho, tá? Que é sobre as minorias nacionais e conflitos no mundo. Se vocês querem um embasamento no livro, tem, tá? Vocês podem abrir na página 364, fala sobre esse assunto, mas vocês não precisam ficar apenas no material didático de vocês. Vocês podem usar a internet como fonte de pesquisa. Nesse trabalho, vocês vão fazer no almaço, bonitinho, vão usar, vai ter capa, oitavo ano, dá para pôr uma introdução bonitinha, uma conclusão no final do trabalho também. E se vocês utilizarem alguma fonte de internet ou algum livro específico, coloquem as referências no final, tá? Fora o desenvolvimento, que é o corpo do trabalho, tá? Vocês sabem, a prof sempre pede o trabalho estruturado dessa forma e eu tenho certeza que vocês são capazes de fazer assim, tá bom? Pensa, um trabalho com uma nota considerável, tá bom? O que vocês vão falar nesse trabalho? Vocês vão ver aspectos de minorias nacionais e conflitos. Essas minorias nacionais são alguns grupos étnicos que vivem em alguns determinados lugares no planeta, que eles se reconhecem como um povo diferente daquele do local que eles estão inseridos, tá? Por exemplo, a gente tem o povo curdo, tá? Que vive no Oriente Médio, algumas regiões. Eles tentam criar um estado único, um estado Kurdiquistão, por exemplo, como se fosse como uma identidade deles, né? Eles têm as crenças, os seus costumes e eles queriam ter um estado próprio, uma soberania deles. E eles estão espalhados pelo mundo e eles como se fossem pessoas que não se reconhecem como cidadão, porque eles se identificam com um grupo diferente. Não sei se vocês estão entendendo. A prof vai entrar mais a fundo desses assuntos, vocês vão entender. Por exemplo, Estado de Israel, né, que foi criado em... Agora eu não lembro, foi 48 ou 49. Nossa, me deu um branco, mas eu já passo certinho para vocês. O Estado de Israel, quando foi criado, ele foi criado para que povo, né? Teoricamente diz que é para o povo judeu, né? Então, na verdade é um Estado sionista, judaico, né? E esses judeus que estavam espalhados pelo mundo, que diziam que não tinha pátria, eles estabeleceram o país Israel como a pátria deles, entendeu? Hoje a gente vê um conflito muito grande com os palestinos, porque muitos palestinos estavam onde hoje é o território de Israel, tá? Eu não vou entrar muito nesse assunto, que é o assunto da próxima aula, mas vão pesquisando. Eu vou dar mais ou menos 15 dias para vocês, tá? Como assim? Todas as tarefas vocês vão fazer na semana, então eu vou ser bem rápida hoje, tá? Por exemplo, eu já estou passando essas páginas aqui para vocês, beleza? 357, 359, 362, 363. Então, vocês vão fazer essas tarefas, vocês vão assistir a aula na terça. Então, terça-feira vocês assistirem, vocês têm de terça a sexta para fazer as tarefas. Por que a sexta?
Porque até sexta-feira vocês podem me chamar no WhatsApp e pedir, tirar dúvidas. De sexta-feira até segunda de noite, vocês vão me enviar as fotos dessas tarefas. Eu tô dando esses dias para vocês enviarem, tem que ser até segunda de noite. Porque na terça-feira vocês vão ter outra aula. E aí, enquanto vocês estão assistindo outra aula, a prof vai estar corrigindo, tá? Então, eu preciso que vocês se organizem e mandem na data prevista. Se vocês me mandarem terça-feira, depois do horário da correção, já era. Ah, professora, esqueci de mandar segunda à noite. Acorda bem cedo na terça-feira e manda no grupo, tá? É assim que vai ser a partir de agora, tá bom? Então, passando os informes, vocês vão pesquisando isso aqui, vocês podem me perguntar qualquer dúvida desse trabalho, mas é um trabalho bem legal, coloque imagens, tá? Vocês não precisam pegar todos os conflitos do mundo, que são diversos, tá? A gente tem na Europa, tem no Oriente Médio, na África tem um monte, mas pega os principais conflitos e trabalhe em cima deles, tá bom? Dê o exemplo sobre eles. E, bom, por enquanto seria isso. Agora, vocês pegam na página 357, que a prof vai explicar um negócio pra vocês. Aqui, eu passei essa atividade. Gente, sempre a atividade do início do capítulo, ela é uma atividade mais pessoal, de cunho pessoal as respostas. É o que você sabe, o que você acha do assunto, tá? Então, vocês podem começar por ela. Olha ali, a primeira pergunta. Em sua opinião, o que é identidade nacional? Tá? Então, vocês vão explicar o que você acha que é uma identidade nacional. B. Cite 3 exemplos de atividades ou hábitos que fazem parte da cultura popular de onde você vive, tá? Então, vocês vão pegar, nós moramos em Cascavel, o que tem de tradicional aqui? Tá bom? Tentem achar alguma coisa. C. Quais elementos culturais você conhece que podem ser considerados da cultura brasileira? Então, isso também é bem fácil. O que representa a cultura brasileira? Pessoal, tá? Vocês respondam o que vocês sabem a respeito. Ah, não vão colocar, não sei nada. Não existe essa resposta, tá, gente? Mexe na cachola, conversa com o papai, com a mamãe, pede uma orientação que vocês vão conseguir responder essas daqui, tá? Então, vamos lá. Aqui o conteúdo. Território, tá? A prof colocou em ordem trocada. Na verdade, o livro de vocês começa com cultura, então eu vou começar com o de baixo, tá? Que eu não tinha observado que estava ao contrário. Abram na 358 que eu vou passar um macete para vocês. Aqui o texto tá falando assim que a cultura une a nação, certo? E aí a gente tá vendo aqui um mapa com as principais línguas faladas no mundo. O que isso tem a ver, gente? A língua é um dos maiores elementos culturais que existe, porque você se identifica. Por exemplo, vocês vão estudar mais pra frente a América, e vocês vão ver que a América ela tá subdividida na parte geográfica e física em 3 áreas: América do Norte, Central e do Sul. Só que nos aspectos históricos e culturais, ela tá dividida em 2 partes, que é a América anglo-saxônica e a América Latina. Por que essa divisão? Porque é uma divisão mais cultural. Os países de origem latim, né, igual o português, o Brasil, por exemplo. O Brasil a gente fala que língua? Português, nós somos colônia portuguesa. Então, os nossos vizinhos foram colônia espanhola. Espanhol, português, romeno, tudo é origem latina. Então, muito dos aspectos, um dos principais aspectos que vocês têm que levar em consideração é o idioma, a língua falada, que representa exatamente qual é o grupo social, qual é o grupo no mundo que esse indivíduo está inserido, tá? Então, é um aspecto aqui. Aqui tem, falando o que são a língua, né, que é um dos principais símbolos, e aqui eu quero que vocês grifem lá embaixo uma definição bem rápida sobre cultura. Olha só, a cultura representa um conjunto de símbolos, ideias, tendências, valores, normas, produtos, hábitos e crenças que fazem parte de um passado histórico compartilhado por uma sociedade ou associado a um determinado grupo humano. Grifem isso aqui, que é bem importante essa definição do que é cultura.
Então a cultura está ligada ao conhecimento, né? Parece que a origem dela está ligada a isso, ao cultivo do conhecimento, tá bom? Então, cultura, ok, né? Vamos ver aqui o que é território, pra gente fazer uma definição bem breve, tá? A gente tem ali na página 360 definições sobre território. É uma área que exerce, tem uma influência, né, num determinado espaço. Por exemplo, assim, Cascavel. O governo, a prefeitura de Cascavel tem domínio sobre os limites do território de Cascavel. Passou em direção a Santa Teresa, Boa Vista, já não tem esse domínio, tá? Isso é um território. Um bairro também, se você fazer um recorte, é um território. Só para vocês entenderem mais ou menos, né? Outra coisa interessante para vocês verem dentro de território é o Estado. O Estado tá ligado que é a nação, a soberania, né? Se vocês olharem ali, são instituições políticas e administrativas que organizam esse território. Então, uma coisa não tá longe da outra. Você tem o recorte geográfico, que é o território, mas você precisa de uma instituição, que no caso é o Estado, é a Prefeitura, é o governo federal, para administrar e organizar esse território, beleza? Bem facinho, tá? E aqui tem uma definição que eu gostaria que vocês grifassem também, que é um território nacional ali no terceiro parágrafo. É composto pela área em que o Estado exerce sobre a sua soberania. É exatamente o que eu falei, tá? O Estado, ele vai ter um domínio daquela região, tá bom? Então, isso é bem importante. Pessoal, deixa eu só passar aqui. Eu quero que vocês façam aqui na página 359. É bem assim, também vocês podem debater com seus pais. Sobre aqui tá falando sobre arroz e feijão, consumo que é algo tipo muito brasileiro, né? Porque outros países do mundo não têm o mesmo hábito alimentar que o nosso, exatamente igual. Então, vocês vão ver se tem outros hábitos que são bem próprios do Brasil e vão escrever aqui, tá? E as questões da página 362, 363, beleza? Gente, o prof volta na outra aula. Vou tirar mais algumas dúvidas. Vou encerrar por aqui para não ficar tão comprido. As tarefas estão aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus.